Ele colocou aqui o seguinte, ó. 5 depois 20, eu faço mais 10 por dia, eu me sinto muito mal. Eu não sei o que ele tá falando. Aqui, ó, Júlio. Como você acha que seria o mundo sem pornografia? Como antigamente, só que com a variável da tecnologia? O veneno de masturbação é a quantidade, mas não cair nesse vício? Fazer 4 vezes na semana, depois 5, depois 20, eu faço mais de 10 por dia e me sinto muito mal. Sinto sintomas disso, corpo pesado, desmotivação, cansaço, tudo fica pesado, é como tomar 10 comprimidos de calmante. Cara, esse é um assunto bem complexo e eu vou tentar abordá-lo de uma forma bem tranquila, tá? Que é o seguinte: o principal problema da pornografia não é a masturbação. O principal problema da pornografia é a entrega e a construção de um hábito de recompensa a partir de uma entrega que é fantasiosa. Por quê? Primeiro passo: a pornografia é uma fantasia. Sexo não é aquilo, certo? O sexo cotidiano com a sua esposa, com a sua namorada, não é igual um filme pornográfico. Ou seja, o que você vê ali é uma hipérbole, é um exagero do que é a vida sexual convencional. Qual é o problema disso? Que você vai criar um padrão comparativo e real. E quando você, quem sabe, encontrar uma boa parceira, você vai falar, mas ela não faz o que eu via nos vídeos. E aí você vai se sentir infeliz. Por quê? Não porque ela está errada ou porque o sexo ali não funciona, mas porque você criou um parâmetro irreal de comparação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É um pouco perigoso consumir pornografia em excesso ou até mesmo alguma pornografia porque você vai objetificar o sexo oposto. Como o cenário pornográfico, né, o foco dele é o sexo, certo? Ou seja, são duas pessoas trocando seus fluidos corporais. É isso. É sobre isso que se trata a pornografia. O problema é que essa é uma perspectiva muito míope do que é um relacionamento humano. Um relacionamento humano, o sexo, ele é o ato de união de duas pessoas que gostam das mesmas coisas e estão dispostas a dividir o que há de mais íntimo entre si. Este é o sexo contextualizado. Ou seja, eu amo aquela pessoa, eu gosto muito dela, a gente tem muita coisa em comum e o ápice dessa nossa demonstração de afeto e união é a troca de fluidos corporais. Este é o sexo dentro de um contexto. Quando você tira todo o contexto do sexo e o coloca apenas como dois seres humanos brincando com as suas genitálias, você destitui o sexo de sentido e ele se torna um ato animalesco, visceral e que não se sustenta por si só, porque você está descontextualizando todo o processo. E aí, o que acontece é que você começa a olhar para o sexo oposto e julgá-lo apenas como aspectos sexuais. Você olha para mulheres e as objetifica. E isso é um problema. E não é que você é um mau elemento por isso, mas você vai lentamente doutrinando a tua cabeça a entender que sexo é aquela coisa irreal que você está vendo, que é legal a ideia de ter inúmeras parceiras, porque você pode abrir e digitar as palavras que você quiser e você, entre aspas, muda de parceira em poucos segundos. Então você também condiciona o teu cérebro que uma real satisfação sexual está relacionada a criar inúmeras parceiras sexuais o tempo todo e principalmente a achar que o sexo ele precisa ser completamente autocentrado, porque afinal, enquanto na internet, se você colocar lá, hoje eu quero ver uma asiática de peito grande fazendo isso em tal cenário, você vai ter um vídeo desse. Na vida real, não funciona assim. Talvez você tenha talvez alguns interesses sexuais específicos que a tua parceira não vai ter interesse em atender com frequência. Isso é a vida real. Então, o principal problema da pornografia é que você cria parâmetros irreais. E mais importante, você cria o parâmetro de recompensa imediata e barata. Como eu já disse várias vezes, ninguém sente orgulho de dizer, eu sou o cara que mais me masturba aqui da vizinhança. Ninguém publica nas suas redes sociais o quão orgulhoso se sente por ter se masturbado X vezes, certo? O que isso significa? Que geralmente o ato masturbatório com pornografia associa-se a um ato de culpa, né? Tipo, putz, olha o que eu tô fazendo. Tô aqui na frente de um computador, né, me masturbando, soa deprimente. Porque de fato é deprimente. Então, é um ato de autocastigo, né? Você
diminui a tua potencialidade como homem, você machuca a sua autoimagem, porque se masturbação fosse bonito, as pessoas faziam em público, né? Elas não fazem e escondem que fazem. Logo, é algo que geralmente está correlacionado com uma percepção inferiorizada. Você é um homem inferior porque fica ali no cantinho mexendo no seu piu-piu, né? Isso não é legal, não soa bem, não te faz bem. Então, qual seria a minha recomendação, cara? E assim, eu tô generalizando de uma forma muito ampla aqui, tá? Para que a gente possa pensar. Que é o seguinte. O primeiro passo, talvez seja, já que você está em um processo crônico, né? Isso já é uma masturbação crônica e que eu recomendaria que você buscasse ajuda profissional, tá? Honestamente. Você precisaria procurar por ajuda profissional para entender por que você se masturba tanto assim. Pode ser desde uma série de fatores associados à sua saúde emocional, como a sua autoimagem, como até mesmo tédio. Tem muitos homens que se masturbam porque estão entediados e querem uma recompensa dopaminérgica barata, tá? Então, tem uma série de fatores aí que seria mais conveniente você analisar no cenário terapêutico, tá? Se você não pode arcar com o cenário terapêutico, a primeira recomendação que eu te diria é o seguinte, e é uma recomendação meio estranha, mas vamos lá. Elimine a pornografia e continue se masturbando apenas com imagens na sua cabeça, tá? Eu sei que é estranho dizer isso, mas o primeiro passo para você diminuir essa masturbação é tira a pornografia e crie cenários na sua cabeça. Imagine cenários na sua cabeça. Ainda não é saudável, mas é melhor do que o consumo em pornografia. E lentamente vá diminuindo a quantidade de vezes que você se masturba e vai substituindo por outras atividades. Por exemplo, quem sabe puxar um ferro na academia ou até mesmo sair para correr. Esse ímpeto de fazer exercícios vai diminuir esse seu tédio e essa sua necessidade de ficar ali nessa situação, tá bom? São várias formas diferentes de você encarar isso, mas é um cenário um pouco mais sério e eu recomendaria que você puxasse essa questão para um acompanhamento profissional, tá bom?